Olá, minha gente, tudo bem? Mais um encontro, mais um tema dentro do universo dos pecados capitais. Hoje nós vamos olhar um pouco mais de perto para a luxúria. E o que é que ela nos diz sobre os comportamentos atuais, sobre o nosso comportamento, sobre a forma como nós dirigimos a nossa vida. Vamos olhar um pouquinho mais de perto para isso? E como eu sempre peço para vocês, se puderem dar uma atenção maior para o like, para o compartilhamento desse vídeo, para a inscrição no canal. Essa é a sua forma de colaborar com os conteúdos aqui postados. Então, eu agradeço muito essa possibilidade. Então, vamos nós. Luxúria. É um termo, é uma palavra que não tem muito uso, pelo menos aqui na região, né, em que eu me encontro, eu não vejo muito a utilização desse termo, nem nas redes sociais, nada disso. Porém, quando a gente busca o significado disso, e se você for perceber, mesmo sem você utilizar esse termo, o que é que já tem gravado dentro de você sobre o significado dessa palavra? Observe isso e perceba se não tem alguma coisa aí ligada à questão de um distúrbio sexual. Quando eu busco os significados dessa palavra, eu percebo que ela tem vem, né, ela tem uma raiz grega, de origem grega, luxuriae, e aí tem a mesma origem da palavra luxo, veja isso, né? Tem essa mesma origem e traz uma conotação de algo fora do lugar, fora de um padrão de normalidade. Então ela já traz pistas, né, de algumas coisas que a gente pode se rever em cima disso. A gente pode não se considerar uma pessoa luxuriosa, porém nós podemos estar desempenhando atitudes de luxúria. Será? Então, e quanto menos conscientes estamos disso, mais isso nos toma e nos dirige, sem nem que saibamos ou optemos para onde ir. Vamos indo simplesmente, né? Então, o que mais esse termo mostra para nós, né? Então, assim, se nós entrarmos numa postura de julgamento, é possível perguntar assim, julgamento entre certo e errado, né? É possível perguntar assim, esse termo te traz uma conotação positiva ou negativa? Né? Porque a vida da gente, ela é recheada de situações desconhecidas, de incompreensões daquilo que está acontecendo de verdade e, ao mesmo tempo, de julgamento. Nós tendemos a julgar o que sequer conhecemos, porque a gente parte do princípio de que tal coisa é isso. A gente já atribui um
uma definição que está em nós e que já vem sendo trazida para nós ao longo do tempo, sem que a gente pare para perceber o que é de verdade e se é aquilo que eu automaticamente, né, ligada no piloto automático, digo que é, será que é ou não é? Se eu não faço essa reflexão, eu reproduzo alguma coisa que está longe de ser verdade, que pode ter uma conotação negativa. E eu vou transformando a minha vida em conotações negativas, né? Esse é o procedimento, talvez mais uma forma simples, né, de eu poder estar colocando para vocês como é que as coisas vão acontecendo quando a gente não olha de verdade para aquilo que nós estamos produzindo, né? Quando nós não olhamos de verdade por os conteúdos que a gente produz dentro de nós e que a gente considera ser uma verdade absoluta, porque verdades há muitas, não é? E quando eu me coloco disponível a perceber a variedade desse conjunto de verdades que cada um cria para si, eu vou me tornando mais flexível e menos julgadora. E a verdade verdadeira, essencial, ela está por trás de tudo isso, de todas essas pequenas verdades. E com o tempo, com o amadurecimento, com o desenvolvimento da nossa espiritualidade também, a gente vai se aproximando dessa verdade absoluta, né? Porque a verdade absoluta, ela não é produzida no campo humano. Ela está por trás das pequenas coisas que a gente valoriza tanto, né? E que são as coisas que nós, seres humanos, criamos a nosso jeito. Então, ainda olhando para a luxúria, né, para a gente ainda perceber elementos dela, né, esse termo, o catolicismo se apropriou dele, né, colocando para nós, trazendo a ideia dos prazeres carnais. E naquela ideia de pecado, que é pecado, esse termo luxúria, na perspectiva religiosa, ele acaba tomando uma conotação negativa. E daí, será que você se apropriou dessa conotação negativa como única e exclusiva e você segue nesse rumo sem se dar conta que está fazendo isso? Então, e esse é um momento interessante de poder fazer essa autoobservação. Na botânica, luxúria, ela designa vício, ela designa exuberância do vegetal, né? Então, a luxúria insatisfeita, né, porque é o desejo insatisfeito, ele leva ao quê? Né? A ira, a raiva, né, ao revide, a competição, né? Esses são os movimentos daquela pessoa que não tem o seu desejo satisfeito, né? E que não repensa isso. Ela simplesmente vai reagindo às situações e repetindo sempre o mesmo modelo, né? Na mitologia grega, nós temos deuses que, não só na mitologia grega, né, em outras mitologias também, na nórdica, hindu,
egípcia, né? Se a gente for pesquisar por aí, a gente encontra deuses que já falavam de sentimentos, né, divinos e pouco divinos, né, ligados a esse campo da Terra, né, e que são cheios de vícios, né? Então, os sentimentos divinos, eles estão ligados a essa propriedade de compreendermos as coisas, valorizarmos as coisas, as pessoas, não é? A divindade, reconhecermos virtudes importantes para nos colocarmos na vida, né? Vamos fazendo essa relação, né, com o nosso cotidiano. Porém, nós temos deuses que representam sensações, sentimentos e amores desequilibrados também, né? Então, quando a gente pesquisa na mitologia deuses que falam, revelam, de certa forma, algo de luxúria, né, ou mais ou menos, mas que tem essa ligação de um amor que pode ser desvirtuado, né, a gente vai encontrar Eros, né, de onde derivou a palavra erotização, não é? O termo erotização, que é esse amor ligado ao corpo humano, a satisfação dos prazeres humanos. E aí, isso minha gente, pode fazer relação com a parte da sexualidade, mas também com todos os comportamentos que possamos ter onde o objetivo seja o prazer individual, né? Então, quando a gente fala de prazer, a gente já faz uma relação imediata com a questão da sexualidade, por conta de que a gente vai tendo, enquanto ser humano, contato com o prazer a partir das sensações do próprio corpo. Porém, é importante a gente perceber que essa atitude de buscar o prazer próprio, ela se dá não só nessa relação com o corpo. Há personalidades, pessoas que vão durante a vida olhando exclusivamente para o próprio umbigo, né? Então tem um pezinho aí, de uma certa forma, na luxúria, né? No envaidecimento, né? Na vaidade exagerada, descomedida. É importante que observemos isso também. Então a gente tem ali os deuses, né? Afrodite, Freia, o Itaca, eu encontrei também, que está ligada à questão do prazer, da música, da musicalidade, né? Que também, né, são os prazeres ligados às artes, né? Temos Pan, Vênus, né? Então, essa questão do prazer, do amor em desequilíbrio, né, que pode ser desenvolvido também se não cuidarmos, né, de perceber o que está acontecendo. Isso já vem acompanhando a humanidade e representações de divindade ao longo dos tempos, né? Já vem de muito longe.
e a gente vai adotando sentidos e significados para nós no desdobramento das civilizações. Isso vai nos impregnando as nossas células emocionais, né? E vai passando de geração para geração. E se a gente não tomar cuidado com isso, né, se nós não tivermos a consciência do que está acontecendo, a nossa vida entra num processo de deturpação, onde eu nego o tempo inteiro. Não, imagina que tem alguma coisa a ver com luxúria. Eu não sou uma pessoa que tenha essa prática no meu cotidiano, né? Eu não tenho atitudes assim. E na verdade ela está olhando para um foco muito pequeno daquilo que pode representar a crença que de verdade ela tem, né? Então a gente perceber esse mundo atual, o mundo que a gente vive, ligado às atitudes que nós estamos tendo conosco mesmo e com os demais, né? Está a serviço do que? Essas nossas atitudes. Olha que pergunta bacana. As atitudes e as escolhas que eu faço no meu cotidiano, elas estão a serviço do quê? Do meu prazer, da minha satisfação individual, ou eu consigo reconhecer a importância de agir em harmonia com as outras pessoas com as quais eu me relaciono, né, com o meio social, com o meio ambiente, com o cosmos? Eu reconheço isso o tempo inteiro? Ou eu estou dedicando uma prioridade ao meu bem-estar, independente dos demais? Então a luxúria, ela nos coloca, né, para olhar para esse tipo de comportamento, né, para o comportamento usual, para o comportamento do cotidiano. E perceber o que é que a gente está evidenciando, né? O que a gente vem valorizando, cultivando e produzindo na nossa vida, né? O comportamento ligado ao individual é um comportamento cerceado, é um comportamento que nos acorrenta a ele, né? Não é o ser pleno que dirige a situação, que faz escolhas conscientes e amplas, né? É aquela coisa pequena que dirige, né? É aquela sensação de prazer, né? Aquele objetivo de atender a sua própria satisfação que dirige você. Então, olha que bacana nós podermos não julgar nada disso, mas simplesmente olhar, né? Reconhecer, perceber. Claro que na constelação familiar, né, as pessoas que buscam a constelação, nesse contato individual com esse trabalho, né, a pessoa vai perceber melhor o que é que está acontecendo com ela, né, o que é que está havendo, o que é que está puxando, né, o que a está levando a reproduzir essa atitude, né, olhando apenas para o seu benefício. E aqui, nesse momento, né, nesse momento que nós refletimos de uma maneira geral, mais compacta, já é possível você tomar um caminho aí de poder estar entendendo melhor a você mesmo. E quando você toma a decisão de entrar num trabalho terapêutico, aí as coisas vão ser reveladas de uma maneira mais
específica, né, mais singular, de acordo com a sua trajetória, né, a sua ambientação e a sua linha familiar, né? Então isso também são passos que a gente vai tomando e escolhas que a gente vai fazendo para poder reconhecer os padrões que estamos adotando e ressignificá-los, né? Porque cada dia é um dia. Então, tudo aquilo que a gente vem fazendo, todo o modelo que a gente vem desempenhando, nós podemos transformar, não é? Então, é essas coisas que a gente vem conversando aqui e que eu gosto muito de poder compartilhar com você. Então, será que você vê a luxúria como alguma coisa que é importante ser mantida, né? Será que você percebe, você avalia comportamentos egoístas que de repente podem estar te direcionando? Será que você consegue identificar isso, né? O que insaciedade é essa que controla a pessoa que não consegue ter equilíbrio sobre os seus desejos e vontades, né? Que insaciedade é essa? A serviço do que ela se apresenta, né? Então essas questões, essas perguntas, né? Fazer essas perguntas, se colocar num silêncio, né? Sem exigir a resposta da mente concreta, mas se colocando em serenidade quando faz essa pergunta e deixar a partir dessa pacificação, desse serenamento interior, vir elementos de resposta para você, isso é altamente transformador e curador, né? E todos nós podemos ter essa prática, né? Uma prática que está disponível para todos nós. Então, parece que a luxúria é algo bastante presente na realidade quando ela se revela com outros formatos, né? Então, são que não só a conotação sexual. Então, o exagero, né, na questão da apetência, né, que é a alimentação, né, um prazer, uma saciedade que não finda, não é? Não há pessoas que têm comportamentos assim? Essa questão da ganância, né? O exagero em possuir coisas, bens, né? O consumismo pelo consumismo, né? Consumir por consumir, né? Então, nesses comportamentos está embutido aspectos, faces da luxúria, de uma atitude luxuriosa, né? Que é voltada exclusivamente para si próprio. E aí, olha que bacana quando a gente começa a reconhecer certos movimentos, olhar para esses movimentos e perceber os elos do que com o que, né? De onde vem, os modelos que eu tive na minha trajetória, né? A própria questão da feminilidade,
né? Se como uma coisa viver o feminino, né? Como uma coisa ligada a prazer de si próprio, né? Eu falo feminino, mas isso pode ser ligado a qualquer gênero, né? Qualquer gênero. Estou falando aqui no feminino como um exemplo, né? Mas quando o equilíbrio fica longe, né? O equilíbrio o que é? O equilíbrio é eu poder sentir os benefícios de algo juntamente com aquele ou aqueles outros que estão comigo. Então, é bom para todo mundo, é algo equilibrante, né? Em qualquer aspecto da vida, né? Em qualquer segmento, né? E vejam bem, na constelação familiar, a gente trata, né, sobre as leis do amor que Bert Hellinger apresenta, deixou para nós, né? E aí, nessas leis do amor, uma delas é a lei do equilíbrio, né? Então, veja, a lei do amor, do equilíbrio. Então, nós, por amor, podemos tomar atitudes desequilibradas, né? Já se parte desse princípio, né? Que é aquilo assim, eu gosto de mim e por eu gostar de mim, você não pode sair da minha vida, né? Porque na verdade eu digo que eu gosto de mim, mas na verdade, eu estou colocando você para representar a mim, né? Então eu deposito em você a minha felicidade e digo que você não pode sair da minha vida. Esse tipo de relação amorosa, onde eu projeto no outro a minha felicidade, é claro que não pode levar a nenhum tipo de equilíbrio, né? É claro que já mostra para mim, se eu sou uma pessoa que estou desenvolvendo a minha consciência sobre mim mesmo, sobre o mundo, eu já percebo que é uma relação, que é um comportamento que eu preciso reeducar em mim, porque é um comportamento que me leva à infelicidade, né? Então, na constelação familiar, é um momento que essas coisas elas vão se mostrar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais evidente, e nós vamos poder perceber de onde vem isso, né? E que ligações que isto vem fazendo no meu cotidiano, com as pessoas com as quais eu me relaciono, né? Como é que é isso? Que projeções são essas que eu venho fazendo? Essa questão da compensação, né? Eu te ofereço o que eu tenho e você me oferece o que você tem, e a gente vai gerando conteúdos criativos, inovadores, transformadores. É uma relação de troca possível para aqueles adultos que vivem esse amor adulto, né? O amor equilibrado, né? Então, quantas desordens a gente pode viver e reproduzir sem estar se dando conta disso, né? De que nós podemos nos ordenar, né? Então, essa compensação, ela é importante, né? Que a gente esteja atento se nós temos atitudes
dessa maneira, né? Atitudes compensatórias se a gente busca o equilíbrio com outros adultos, né? No meio familiar, no meio profissional, nas relações afetivas, né? Que a única relação que não é possível ter uma relação de troca é a relação dos pais com o filho, né? Com o filho pequeno, que ele precisa que seja oferecido mais, né, para ele poder se desenvolver. E o filho, quando cresce, nós, quando crescemos em relação aos nossos pais, nunca poderemos ter uma relação de paga, de compensação, onde paguemos aquilo que nos foi ofertado. Porque eles foram a via que nos trouxe aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa própria vida. Então, essa relação de equilíbrio, de troca entre pais e filhos é alguma coisa que funciona num outro modelo, de um outro jeito, né? Há uma gratidão que nós temos com todos aqueles que vieram antes de nós e particularmente com aqueles que fisicamente, né, representaram ali um algo, né, representaram ali a semente, né, o invólucro da semente onde nós brotamos, né? Então essa relação é uma relação muito diferenciada da relação que estabelecemos entre irmãos, entre colegas, entre amigos, entre pessoas que vamos conhecendo, né, e nos relacionando ao longo da nossa trajetória. Então, essa percepção é uma percepção importante também, né? E aí a gente vai ampliando a consciência sobre os sentidos de agir ligado no piloto automático, né, por motivações egoístas, né, e do contrário disso, quando a gente vai buscando o equilíbrio e uma postura de vida mais solidária, né, e mais voltada à valorização de tudo aquilo que amplia as possibilidades de vida. E isso é muito além de mim, né? Eu só sou, cada um de nós é só um grãozinho, né? Mas há coisas no nosso entorno, muito mais coisas, né? Que quando são cultivadas, que quando são ampliadas, elas favorecem, né, uma qualidade de vida e uma possibilidade aí de desdobramento, né, de virtudes de uma maneira exponencial, que não é linear, é exponencial, de uma maneira grandiosa. E aí a gente pode perceber assim, né, que a gente tem, por exemplo, ligado à luxúria numa proporção de intensidade menor, a sensualidade, né? A sensualidade, que parece que é algo que vem revestido de uma certa delicadeza, né? Um prazer mais delicado, mais sutil, né? Mais harmonioso. Essa sensualidade, ela também nos convida para poder a gente fazer uma introspecção, né? E perceber que a sutileza da sensualidade, né, ela está relacionada ao sensitivo
E isso significa dizer que entra, então, no palco os nossos 5 sentidos, né? Então, a sensualidade, a questão da gente poder desfrutar um prazer mais sutil, mais delicado, através dos 5 sentidos, né, que nós temos: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Então, sabores, fragrâncias, apreciação de cores, de sons, não é? De texturas. Tudo isso está ligado nesse campo mais sutil, mais delicado de viver o prazer. Então, numa linha de intensidade, eu estou aqui colocando para vocês que nós podemos ir observando, corrigindo, a partir da observação, né, quando queremos corrigir, né, a intensidade daquilo que produzimos, né, para onde estamos voltados a agir. Para uma atitude mais harmônica e equilibrante com o meio, ou para alguma coisa mais individualizada, que gera guerra, doença, competição, desprazer, não é isso? Então, a gente poder observar a nós mesmos, porque tudo aquilo que nós vemos no outro mostra para nós que pode haver em qualquer pessoa, né? Então, o outro possibilita que nós nos vejamos num espelho, por exemplo, né? E quando nós não julgamos nada disso, simplesmente olhamos, querendo perceber formas de nos lapidar, a gente entra num movimento maravilhoso, percebendo quantas oportunidades essa vida nos oferece cotidianamente, né, de transformação positiva, né? Então, isso a gente pode observar. Então, reconhecer que não precisa ter antagonismo, competição, né? Não precisa ter disputa, e nós não precisamos rejeitar aquilo que a gente vê em nós que a gente não gosta, ou que a gente vê no outro que a gente não gosta. Mas do contrário disso, a gente pode querer compreender aquilo melhor, perceber aquilo melhor, né? Admitir que houve uma trajetória para aquilo lá ser instalado. E aí a gente entra nesse percurso de um autoconhecimento maravilhoso, né? E um reconhecimento do universo como ele é, né? Na sua criação tão grandiosa e perfeita, né? Nós é que muitas vezes olhamos com um olhar deturpado as coisas. E aí a gente já está chegando no final desse vídeo, e nesse finalzinho eu quero te trazer um exemplo, um pouco como essas coisas acontecem, né? Acontecem de infinitas formas. Mas eu quero trazer aqui para você uma letra de uma música que eu encontrei da banda Luxúria, olha só, né? E que tem como nome Feita de Papel, a letra. E a letra, ela fala assim: sempre preciso de mais. Essa coisa não tem fim. Para quem não encontra a paz, como eu, que nunca admiti ser fraca, eu não consigo ir para casa, mesmo quando estou cansada. Nunca digo a verdade. Aliás, sei que meu discurso não cola mais. Chega uma hora
que para mim tanto faz. Então só penso em correr atrás, porque pouco já não satisfaz. Essa coisa me cega. Eu já nem lembro se o dia clareou, minha cama me espera. Eu já nem sei mais quem sou. Por que me trata assim tão mal? Será que eu não gosto tanto assim de mim? O não, às vezes, pode ser muito melhor do que o sim. Por que eu não sou feita de papel? Preciso aprender a me respeitar, saber que eu não devo me afastar. Um dia posso não voltar e minha cama vai continuar sozinha. Então, olha que bacana essa letra para nos mostrar, né, de alguma maneira, onde a atitude descomedida pode nos levar, né? Tão longe de nós, né? E depois a gente não saber qual é o caminho a tomar. E nessa reflexão maravilhosa sobre o encontro de si próprio, o que acontece? Eu encontro Spring Prem Baba, um guru indiano maravilhoso, né? E ele vem falar para nós sobre as possibilidades de transformação, fontes de transformação, né? Num livro que ele tem chamado Flor do Dia, e aí ele traz para nós uma mensagem assim, né? Dentro desse universo de para onde eu vou, né? Traz assim: estamos diante de uma rara oportunidade de dar um salto quântico na nossa jornada evolutiva. No mais profundo, todas as crises são chances de aprendizado e transformação. Através delas, aprendemos a fazer um bom combate. Aprendemos a usar nossa capacidade criativa e nossa inteligência para encontrar soluções construtivas. E ao usarmos o nosso potencial adormecido dessa maneira, nossa consciência se expande. Por isso, sempre digo que a crise é uma bênção. E com isso, né, com essa bênção que Spring Baba deixa para nós, pontua para nós, eu me despeço de você, para que você sempre tenha a oportunidade, reconheça as oportunidades de se rever, de se transformar e adotar condutas que te coloquem em constante harmonia com o todo. Grande beijo, até a próxima semana ou a qualquer momento. Tchau, tchau.